Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós temos como igreja ouvido aquilo que o Senhor tem para trabalhar nas nossas vidas, ser igreja, essa mensagem, esse desafio que é ser a igreja do Senhor Jesus. E Deus tem falado aos nossos corações, e o livro de Romanos é um livro incrível que o Senhor preparou para que nós tivéssemos privilégio de aprender sobre Paulo, escrevendo para uma igreja que precisava viver um amor uns aos outros. O contexto de Romanos é uma igreja onde há gentios e judeus, que não se dão naturalmente, mas agora estão unidos em Cristo Jesus. Entenderam a mensagem do Evangelho, entenderam a boa nova, e agora são desafiados a viverem como igreja, uma igreja que serve, como vimos hoje pela manhã, uma igreja onde serve uns aos outros com os seus dons. Mas agora Paulo vai caminhar com esses irmãos para finalizar o capítulo 12, falando um pouquinho sobre o amor sacrificial. Por isso mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos ler esse texto todo agora, mas vamos dividi-lo em 3 partes para entender o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Romanos capítulo 12, versículo 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nessa noite, nós precisamos que o Senhor aqueça os nossos corações. Amar e ser igreja é um desafio tão grande. Nós temos sido tão influenciados pela realidade ao nosso redor. E dizer que precisamos de motivos para amar as pessoas. Talvez receber recompensas. Talvez até mesmo entendendo que se eu amar o meu próximo eu posso ser salvo. Ó Deus, livra-nos dessas mentiras. E ajuda-nos a viver e amar as pessoas sacrificialmente. Entendendo e agora colocando isso em prática, Pai. Fala aos nossos corações e que a Tua palavra possa fazer morada em nós. E assim a gente possa sair daqui, desafiado mais uma vez, a amar e servir as pessoas que estão ao nosso redor. Nós te louvamos pela Tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Não sei quantos dos irmãos já viram a propaganda dessa série no Netflix. Recentemente saiu a 4ª temporada. Esse é um reality show chamado Casamento às Cegas. Ele é um reality show que veio ao Brasil e é um experimento social que visa gerar um relacionamento entre pessoas que nunca se viram, através de conversas, um tempo de test drive, uma lua de mel. E assim, então, depois de todo esse período de experimento, chega-se à conclusão lá no altar, se dá para se casar sem conhecer e sem ver antes ou não. Por isso que esse experimento social tem sido chamado de casamento às cegas. E o casamento às cegas, você assiste de alguma maneira? Nós fizemos esse estudo de caso nesse período e assistindo. É muito interessante como em vários momentos os editores são muito inteligentes. Porque tentam mostrar que sim, é possível o amor nascer de pessoas que nunca se viram. Através de conversas, através de várias maneiras. E nesse tempo que nós assistimos, percebemos o seguinte: o amor, segundo o casamento às cegas, é um sentimento intenso. Ele nasce a partir do momento em que pessoas começam a conversar, a compartilhar da vida e pensam o seguinte: puxa, há uma afinidade entre nós.
a possibilidade agora de nós levarmos uma vida juntos. E aí chega no momento então da série onde eles estão em cabines separadas, não viram sua aparência, não viram nada, e fala assim: você aceita casar comigo? E aí o fulano ou a fulana diz que sim ou diz que não, enfim. Mas dado o momento quando os dois consentem, depois de um relacionamento com diálogo e afinidades, agora passa-se para a nova etapa. A nova etapa é um período de test drive, onde literalmente eles vão ter um período de lua de mel. E lá vão se conhecer, vão conversar mais, vão fazer tudo aquilo que estamos acostumados que a sociedade que não tem a Cristo faz. E naquele momento, então, nasce uma química. Essa é a palavra que é utilizada em vários momentos. Para que então, no final, eles passem um tempo juntos, morando numa mesma casa, debaixo do mesmo teto, para assim autenticar se há realmente uma aprovação pelos amigos e pela família. E assim, então, chegam diante do altar para dizer sim ou não. E o casamento às cegas, a resposta é, em todo momento o editor vai e coloca: será que é possível? Será que não é possível? Mas o casamento às cegas mostra que sim, é possível, se houver sentimentos alinhados. Se os sentimentos baterem, se a vibe bater, se tiver química, dá certo. Dá para casar e fazer um relacionamento às cegas. Quando nós falamos sobre amor, sobre amar as pessoas, nós temos sido muito influenciados por essas ideias. Amar nos nossos dias se tornou um sentimento agradável com a pessoa que está ao meu lado. Por isso, quando a gente fala de um amor sacrificial, a pergunta é: como amar uns aos outros sacrificialmente em uma era dos relacionamentos guiados pelo sentir? Porque pode ser um dia que você vai acordar, pode ser o seu cônjuge ou a pessoa aqui da igreja, você vai olhar e falar assim: não tocou meu coração. Na realidade, eu estou sentindo algo inverso do que amor. Mas como, então, que nós como igreja, que somos chamados a amar uns aos outros, podemos amar as pessoas que estão ao nosso redor sem sentir nada? Ou lidando com o sentimento, como lidar com essa pergunta? É isso que Romanos capítulo 12, versículo 9 vai nos ensinar. Vai nos mostrar que não é esse o caminho. E que Deus, para nós como igreja, tem um caminho melhor, mais excelente, maior. Que é entender que é possível amar sacrificialmente. E para isso a gente vai dividir então o nosso texto em 3 pontos, para a gente poder entender como que a gente pode viver dentro desse contexto. E o primeiro, a gente precisa aprender a amar de uma maneira nova uns aos outros. É isso que Paulo está falando. Acompanha comigo no verso 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo para aquela igreja. O amor de vocês, ele deve ser sincero. E aqui Paulo está usando uma expressão do teatro. O amor de vocês seja sem hipocrisia. No original, Paulo vai usar essa figura. O hipócrita era uma pessoa que encenava nos teatros e nos momentos da cultura grega. Para a cultura grega isso fazia parte, era algo positivo, mas quando a palavra de Deus apresenta a hipocrisia, ele vai mostrar que na realidade isso não tem nada de bom. Porque naquele momento o ator veste uma máscara, e essa é a atitude dele de utilizar de retórica, de várias maneiras do teatro, mostra que não é a pessoa que está agindo corretamente. O nosso amor deve ser sincero. Essa sinceridade que nasce de um coração disposto a olhar para a pessoa que está ao nosso lado e dizer: eu estou disposto a mostrar realmente o meu coração, quem eu sou e os desafios de amar você. O amor de vocês deve ser sinceros. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Há um movimento, então, de a gente entender que o amor não é só uma realidade que dá assim uma coceirinha no coração, mas é uma intenção de entender, existe um certo, existe um errado, e a partir desse movimento nós passamos a entender que realmente, se Deus nos dá uma permissão de odiar alguma coisa, devemos odiar o que é mal. Essa angústia no coração de ver a realidade do mal e passar pano para isso, não é isso que Deus deseja de nós. Mas ao olharmos o mal, nós odiamos o mal e nos apegamos ao que é bom. Focando nessa realidade, nós possamos olhar para as pessoas ao nosso redor e falar: opa,
Tem mal na sua vida, mas tem algo bom. Apegue-se ao que é bom. Apegue-se a essa realidade. E dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E aqui Paulo está dando então a direção a quem ele está se destinando, que é aqueles irmãos. Esse amor fraternal é o amor uns com os outros, que o Senhor nos chama a viver, para que a gente possa amar e servir as pessoas que estão ao nosso redor. E ele termina então esse trecho dizendo: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Intencionalmente, ao invés de exaltarmos a nós mesmos nos relacionamentos, de fazermos um palanque para nós, para mostrar o nosso valor, nós nos sujeitamos agora, damos um passinho para trás e preferimos dar ao outro a honra. Esse tipo de amor é o amor que, quando entra em nós, no nosso coração, na nossa mente, você como seguidor de Jesus, você consegue olhar para a pessoa do teu lado e começa a amá-la de uma maneira diferente. Então, o amor fraternal, essa motivação correta, nos coloca então no centro, para que a gente possa assim então agora na prática, amar sem hipocrisia, ser intencional no nosso amor e não focado na vaidade. Porque o amor que é gerado pelo sentimento, ele é focado no eu. A série O Casamento às Cegas mostra isso o tempo inteiro. O casamento só é bom às cegas quando me serve, quando eu me sinto bem, quando me privilegia. E o amor bíblico é justamente o contrário. O outro está no centro. Eu saio de cena e agora o foco é o outro. Esse é o amor bíblico. Esse é o amor que nos faz viver uma igreja que ama e que serve uns aos outros. Esse é o amor que o Senhor quer moldar em nossos corações. Por isso, aplicando para nós, olhando para o nosso próprio coração, avalie o seu coração com relação às suas motivações dos relacionamentos. Pode ser que você está aqui buscando essa aprovação, buscando ser servido, querendo se sentir amado. Tome muito cuidado com esse sentimento, porque ele passa. Porque quando há uma igreja onde eu amo e eu sou amado, há esse suprimento constante. Porque esse mandamento é para você, mas é para a pessoa do seu lado também. Eu amo o Jax me ama, e assim a gente vai vivendo esse movimento de um amor que nos faz agora lidar e amar e cuidar uns dos outros. Quando você cuida, você está dando a oportunidade daquela outra pessoa cuidar de uma outra pessoa, e esse movimento vai acontecendo no meio do povo de Deus, onde não falta amor para ninguém. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Um povo amoroso, que cuida intencionalmente e vive essa realidade. Por isso, põe em prática um novo estilo de amar. Não aguarde uma situação favorável para isso. Nunca vai ter uma situação favorável para amar alguém. Nunca vai ter essa situação. Esse mundo ideal, ele só existe na minha e na sua cabeça. É sairmos daqui determinados e entendendo, sim, o Senhor me chamou para viver dessa forma. Agora há uma nova motivação no meu coração. Eu amo porque eu fui amado por Deus. E agora eu amo porque alguém me amou, alguém cuidou de mim. E eu vou amar e cuidar daquela pessoa, mesmo que ela não tenha feito nada por mim. Essa é a motivação que o Senhor quer tratar em nós. Porque relacionamentos hipócritas e políticos, passivos, orgulhosos, vão gerar em nós nos afastar das pessoas. Porque nós vamos ser feridos por pessoas, você já sabe disso. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos chama agora a dar esse passo à frente intencional para vivenciar esse estilo de amor. Amém? O Senhor possa fazer isso nos nossos corações. Mas mais do que isso, Paulo agora foca os seus olhos no verso 11, para que a gente possa entender que se a gente quer amar as pessoas de uma maneira diferente, não focado apenas num sentimento que passa, a gente precisa agora conservar uma vida diante de Deus. Conservar uma vida diante de Deus por meio das virtudes cristãs. O que são virtudes cristãs? As virtudes cristãs têm a ver com o caráter que Deus deseja imprimir em nós, os seus seguidores. Tem o objetivo de gerar em nós agora o que Ele quer que a gente viva, como Ele quer que a gente viva. O movimento de Deus nas nossas vidas começa com uma fé em Cristo Jesus. Mas ela não para aí, o Senhor Jesus quer moldar em mim e em você o caráter de Cristo. É por isso que Romanos capítulo 12, ele começa com o versículo 1 e o versículo 2.
não se amoldem ao padrão desse mundo, mas agora permitam com que o Senhor transforme a mente de vocês, para que vocês possam experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui ele dá lista e passos práticos de como nós podemos viver, então, essa nova virtude, a virtude que o Senhor deseja de nós. Verso 11, nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Paulo está mostrando e dando passos práticos. Olha, pega isso e foca na sua vida. Pega essas verdades para que o Senhor vá moldando o caráter de Cristo em sua mente, em seu coração. E é muito interessante o verso 11. Já havia lido esse texto várias vezes, mas esse verso 11, nesse tempo de estudar para essa mensagem, saltou aos meus olhos de uma maneira muito especial. E aqui eu coloquei na versão, nós lemos a versão NVI, mas a versão NA eu acho que dá um peso maior com a realidade, então, com o texto original. Diz o seguinte: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. O que isso significa? Zelo pode significar, então, na sua palavra no original, rapidez de movimento, ou ação, pressa, velocidade. Esse é o primeiro possível significado para o termo, que então está traduzido como zelo. Mas o segundo é o que mais faz sentido nesse texto, onde ele diz que o zelo é um compromisso sincero, no cumprimento de uma obrigação ou experiência de um relacionamento. Ser uma pessoa zelosa é cumprir aquilo que você tem para fazer, de maneira excelente. Quanto à excelência, talvez para a gente entender um pouquinho o que Paulo está querendo dizer. Excelência com as coisas de Deus. Com relação a isso, excelência, zelo, é esse compromisso extraordinário, para a língua grega, de responsabilidades cívicas e religiosas, que eram frequentes, entrelaçados e também de preocupação com a excelência moral pessoal, ou devoção ideal aos interesses dos outros. Uma vida comprometida com Deus. Paulo está falando para aquela igreja: olha, quanto à vida de excelência de vocês diante de Deus, entendam uma coisa: não sejam preguiçosos. Não sejam pessoas negligentes com as coisas de Deus. Não permita com que você leve a vida focando em tantas coisas para serem feitas, trabalhar, cuidar das pessoas, fazer todas as coisas para o seu interesse, os seus hobbies, as suas questões, e levem as coisas de Deus com descaso, com negligência, mas antes sejam agora fervorosos no espírito. O que Paulo está falando aqui para nós é que se o nosso coração não for incendiado pelo Senhor, não tem conteúdo que nos faça viver o que Ele deseja. Não tem motivação que vai gerar em nós amar as pessoas ao nosso redor. Não vai ter culto, não vai ter conferência, não vai ter atividade, não vai ter acampamento que vai nos ensinar a amar a Deus. Somente se o Senhor incendiar o nosso coração. Sejam fervorosos do Espírito. Só um coração que é impactado por Deus consegue viver uma vida que Ele preparou para nós. Porque se depender de nós não vamos conseguir amar as pessoas ao nosso redor. Nós só amamos quando somos amados, incendiados, impactados pelo poder do Senhor Jesus aos nossos corações. Senão seremos, como 1 Coríntios vai dizer, fazendo muitas coisas, mas como um sino que bate e só um metal que retine, não tem valor nenhum. Ainda que a gente fale a língua dos anjos, ainda que eu me jogue ao fogo, se não tiver amor, não vale nada. Seremos cristãos éticos, talvez não sendo presos por isso, mas não amaremos as pessoas ao nosso redor. Se o Senhor Jesus não fazer ferver os nossos corações, só o Senhor Jesus pode fazer isso em nós. Nós conservamos uma caminhada cristã, nós buscamos as verdades de Deus, nós vamos atrás, permitindo para que o Senhor incendeie o nosso coração. A palavra do Senhor vai nos dar 2 exemplos de quando isso ferveu no coração de pessoas que seguiram a Jesus. Lucas 24, versículo 32. Lucas 24 mostra então aqueles 2 homens. Eram seguidores de Jesus, voltando tristes até a sua terra,
Emaús, e naquele momento Jesus aparece diante deles, e eles começam então a contar: Jesus, você não está sabendo do caos que está rolando por aí? Morreu aquele nosso mestre, nós estamos desamparados, e agora ele falou que ia estabelecer o reino, mas não estabeleceu coisa nenhuma. E Jesus virou para eles e falou: puxa vida, vocês não estão entendendo nada. E a Bíblia diz então que naquele momento o Senhor Jesus expôs de Moisés, os profetas, que Jesus deveria vir. E aí então eles chegam e falam assim: esse cara tem um papo muito legal, né? Essa pessoa, eles não reconheceram que era Jesus. Você não quer comer com a gente? Vamos lá, vamos fazer um arroz com feijão, vamos fazer alguma coisa para comer? Vamos fazer um tagine? Acho que não tinha naquela época. E aí eles chegam juntos, sentam à mesa, eles partem o pão. Quando eles partem o pão, os seus olhos se abrem, e naquele momento Jesus sai diante deles. E olha só o relato que eles disseram: perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Não queimava o nosso coração enquanto ele expunha a palavra do Senhor? Não queima o nosso coração quando nós chegamos diante do Senhor e o Senhor fala com a gente? Ele expõe o nosso coração, e esse queimar do Senhor em nós é o que nos motiva a viver o que o Senhor deseja para nós. Outro exemplo é Apolo. Atos capítulo 18, versículo 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Um homem versado, conhecedor, mas o que Lucas está mostrando é que ele sabia muita coisa, mas o seu coração estava cheio do Senhor, para fazer e viver o que ele deseja. Isso não é sentimento, isso são afetos transformados no nosso coração. Isso nos faz agora viver o que o Senhor deseja, porque Deus tem nos feito e nos ensinado a amar e servir as pessoas ao nosso redor. Meus irmãos, como a gente precisa dessa verdade. Temos vivido um tempo de muita informação. Você tem acesso a coisas que pessoas nunca imaginaram que teriam acesso, mas nós estamos padecendo de pessoas que amam a Jesus no seu coração, que ouvem o Espírito Santo falar e falam assim: essa verdade eu vou agarrar e vou viver por ela. Nós precisamos disso para amar uns aos outros. Mas o nosso texto continua. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. 3 elementos muito importantes para a nossa caminhada diária. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se porque um dia pode acontecer o que for no nosso presente, nós teremos uma morada eterna com Ele. Nós estaremos na eternidade juntos, cantando e louvando, exaltando ao Senhor, com um povo e de todas as línguas e etnias. Lá vai ter povo cantando em árabe, povo cantando em português, em inglês. E lá a gente vai estar juntos diante do Senhor. Não haverá mais tristeza, angústia, dor, porque todas as coisas já passaram. Essa verdade deve estar no nosso coração sendo conservada, para que o nosso coração queime pelo Senhor Jesus. Sejam pacientes na tribulação, porque ela passa. A tribulação passa. Como é bom confiar de que o Senhor não nos desamparou no momento de tribulação. Como é bom saber que às vezes, quando lá no finalzinho do mês está acabando o dinheirinho na conta, mas o Senhor vai, faz a sua graça e nos ajuda. No momento de saúde, de angústia, até no momento da morte, nós podemos confiar de que o Senhor não nos desampara. Sejam pacientes na tribulação. E em tudo isso perseverem na oração. A oração é esse movimento que nos ajuda a continuar firme no que o Senhor quer preparar e fazer em nossas vidas. Em todo tempo, em todas as situações, em todos os lugares, com toda a nossa força, oramos e clamamos ao Senhor e continuando, perseverando na oração. É isso que o Senhor deseja e chama aquela igreja a viver um amor e conservar essas práticas na sua caminhada cristã. Mas mais do que isso, continua no verso 13, Paulo
mostrando então, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, essa generosidade com aqueles que não têm condições. Deus tem nos suprido para que a gente possa suprir a outros. Deus tem nos dado para que a gente possa amar e servir a outros. E Paulo está falando, não faça isso passivamente. Quando ele fala, pratiquem a hospitalidade, a melhor tradução, a mais fiel, seria persigam a hospitalidade. Não é só quando vem aqui na igreja, o pastor Jacques fala assim, eu preciso de alguém para receber os irmãos. Na prática é, tem alguém que eu posso servir e amar? Tem alguém que eu posso receber? Tem alguém que eu posso dar da minha hospitalidade? Tem alguém que está chegando aqui na vida da igreja, está vindo de uma outra região? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Talvez ela já tenha casa, talvez ela já tenha um alimento, mas como é que eu posso receber ela num almoço de domingo, como um dia friozinho como hoje? Só quem foi estrangeiro numa outra terra sabe o que é necessitar de hospitalidade. Quando nós estivemos lá em Foz, nós vivemos essa experiência de estar num local onde nós não conhecemos tantas pessoas. Mas como é gostoso provar do cuidado do povo de Deus. No domingo, quando a gente estava lá, assim, eu e a Sara, comendo juntos, eu lembrava assim, puxa vida, o que a gente estaria fazendo 5 meses atrás, lá em Blumenau? Talvez comendo em casa, mas tendo pessoas, nossa igreja, nossa família próxima. Quando a gente saía da igreja no domingo à noite, vinha um casal muito querido que nos recebeu lá e falou assim, vamos sair para a gente comer alguma coisa? Vamos estar juntos, vamos compartilhar da vida, vamos. Lá eu sentia que eu estava sendo hospedado por aqueles irmãos. Talvez você está cedendo a sua casa, já cedeu a sua casa, talvez você está dando o seu alimento, amando e cuidando e servindo, mas talvez precisa dar um passinho a mais. Perseguir a hospitalidade e olhar para a pessoa do teu lado e falar assim, essa pessoa não é daqui, está longe da sua família. Como é que eu posso adotar essa pessoa e cuidar dela? Porque se você faz isso com aquela pessoa agora vai fazer com outra. E esse movimento do amor de Deus vai se expandindo e nos ensinando de que o Senhor nos supre, não para nós mesmos, mas para a gente poder servir e amar uns aos outros. A hospitalidade é um dom claro nas Escrituras que o Senhor nos chama a viver e amar as pessoas ao nosso redor. Trazendo para os nossos dias, somente um coração que ama a Deus pode amar as pessoas e as coisas de Deus. Não tem como. Quando o nosso coração é impactado pela palavra de Deus, quando o nosso coração é impactado pela presença do Senhor Jesus, nós passamos agora a amar as pessoas e as coisas de Deus de uma forma completamente nova e revolucionária. Por isso é um movimento que o Espírito Santo opera em nós. O Espírito Santo quer fazer isso em nós. Muito mais do que nos fazer pular e cantar e viver experiências maravilhosas em eventos e cultos. O Espírito Santo quer fazer com que a gente ame e sirva as pessoas. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que ama e serve as pessoas. Alguém que está disposto a dar e deixar para si, para dar para o outro. Somente quem foi impactado pelo Senhor Jesus faz isso. Por isso nós precisamos clamar e pedir para que Jesus faça isso em nossos corações. Encha-me do teu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa amar e servir as pessoas ao nosso redor, ao meu redor. E um amor que não é prático torna-se apenas uma grande falácia, que não seja a realidade dos nossos corações. Mas a pergunta que o Senhor Jesus está fazendo para nós é: onde está o meu amor? Onde está o seu amor? Como que você tem vivido isso? De amar as pessoas ao seu redor? Você está fazendo só o básico? É um tempo de voltar os nossos corações para a verdade de amar de uma maneira nova uns aos outros. Talvez é isso que a gente está precisando. E esse amor é um testemunho para o mundo. Para um mundo que não ama, para uma sociedade que é individualista, sentimental, focado nos seus próprios sentimentos e no que se agrada. Esse amor sacrificial é um amor que nos faz testemunhar de que Deus veio até nós e transformou a nossa história. E por último, assuma um compromisso de amar, até mesmo quem você nunca amaria antes. E aí Paulo fecha esse trecho, esse seu argumento, talvez chegando no momento mais difícil para a gente entender o que ele quer para nós, que é: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram.
Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Paulo está mostrando então que quando nós entendemos que esse é um amor diferente que a gente deve viver, nós passamos agora a conservar um relacionamento com Deus, essas verdades diante de Deus. Agora sim ele dá o desafio, fala: olha só, amar quem ama a gente é muito fácil, mas o desafio é amar aqueles que perseguem vocês. Se você conhece um pouquinho da história, Paulo está escrevendo para a igreja em Roma. Possivelmente essa foi a igreja que logo após Paulo escrever passou por uma das piores perseguições da sua vida. Aqueles irmãos, muitos deles sofreram profundamente, porque Nero mandou queimá-los vivos em diversas regiões de Roma, fazendo deles tochas vivas. Houve um grande incêndio em Roma e Nero então atribui a esses cristãos que lá estavam, cristãos judeus, e ali então naquele momento nasce uma perseguição horrível. Como que um irmão nosso que está lá nas regiões mais longínquas do mundo vai amar o seu perseguidor? Como pode essa verdade? Somente quem foi transformado pelo Senhor agora tem a oportunidade de seguir ao Senhor aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chore com os que choram. Façam essa realidade, tenham essa realidade de se compadecer de tal maneira que eu choro com quem chora. Mas quando aquele meu irmão ganha uma bênção, eu não fico olhando e falando: nossa, puxa vida, podia ser minha, eu estou desejando isso tem tanto tempo. Eu queria tanto essa promoção de emprego, eu queria tanto ter o que esse meu irmão recebeu. Não, você se alegra, você fala assim: eu estou tão feliz que parece que foi comigo. Você recebeu, mas eu recebi também. Chorem com os que choram, se alegram com os que se alegram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. É natural a gente querer se relacionar com quem tem alguma coisa para nos dar, mas o Evangelho nos chama a viver de maneira sobrenatural, com uma mente renovada, onde a gente agora passa a não olhar mais classe social, a não olhar mais conta bancária, a não olhar mais nada. A gente passa a amar uns aos outros. E não é um amor assim, ele lá, eu cá. Ele está falando: associe-se com essas pessoas. É radical. É um amor radical. É novo. É diferente. Transforma a nossa maneira de perceber a realidade ao nosso redor. Não retribua ninguém mal com o mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não é fácil viver paz com todos. Não depende só de você. E Paulo sabe disso. Mas o que ele está falando é o seguinte: tudo que depender de você, viva em paz com todos que estão ao seu redor. Mesmo que ele seja o seu perseguidor. Mesmo que ele tenha atentado contra a sua própria vida. E ele fecha então falando sobre a vingança. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Temos um Deus que não está a parte de tudo isso, mas nós confiamos a Ele o juízo. A nós é nos dado a misericórdia, o amor e a graça. A Deus é o juízo. Deus conhece, Deus sabe, Deus trará juízo contra aqueles que têm vindo contra nós, vindo contra aqueles seguidores de Jesus, aqueles cristãos perseguidos. Mas é a Ele que pertence a vingança. Mas ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aqui tem muitas possíveis interpretações, mas eu creio que o que Paulo está dizendo é que ao fazermos isso, nós envergonhamos aqueles que têm feito mal contra nós.
Brasas Vivas é realmente a pessoa que chega no momento e fala assim: eu só estou fazendo coisa ruim para essa pessoa. E ela continua amando e cuidando de mim. Sabe aquele seu amigo de trabalho que só quer passar a perna em você? Não paga com a mesma moeda, mas ama ele. É essa pessoa que naquele momento pode ser que através desse ato, a vergonha tome o seu coração, ele fala: puxa vida, como pode essa pessoa, eu só faço mal para ela e ela me recompensa e me dá o bem. É isso que o Senhor Jesus está nos chamando a viver, um amor novo e diferente. E ele fecha então: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa visão de relacionamento, agora, nos mostra que em nossas relações é transformado por uma disposição de empatia profunda, porque o outro é mais importante. Até mesmo o outro que nos aflige e nos confronta. É esse o outro que a gente deve focar. Por isso, trazendo para os nossos corações, não deixemos que o mal nos vença. Não deixem vencer-se pelo mal, ser afetado pela realidade do inimigo, de achar que nós temos possibilidade de revidar, de viver nesse da lá, da cá. Não é isso que Deus espera de nós, mas que a gente possa vencer o mal com o bem. E vencer o mal com o bem é amar, mesmo aqueles que nos fazem o mal. Amar de uma maneira nova, demonstrando bondade de maneira completamente diferente. Qual o preço que você está disposto a pagar por amar alguém que você não tem benefício algum? Quanto que você está disposto a pagar? Olha para os seus relacionamentos nesse momento e talvez você está lembrando de pessoas. Você está disposto a amar Jesus acima de todas as coisas, para que Ele possa te ajudar a amar e servir as pessoas que estão ao teu redor? É um grande desafio. Somente um coração que foi impactado pela presença do Senhor tem a capacidade de amar e servir as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, voltamos à nossa pergunta lá do começo. Como amar uns aos outros sacrificialmente em uma era dos relacionamentos guiados pelo sentir? Nós aprendemos que a gente deve aprender a amar de uma maneira nova. Esse amor fraternal é a motivação que nos leva a viver assim. Mas aprendemos também que a gente deve conservar uma vida diante de Deus, por meio das virtudes cristãs. Um zelo pelo Senhor vai nos mostrar e vai nos ajudar então a servir as pessoas. Um amor prático, um amor real, um amor que hospeda e recebe pessoas, que se associa com aqueles que são muitas vezes que não vão nos trazer benefício nenhum. Somente quando conservamos uma vida diante de Deus podemos viver assim. E por último, assumindo um compromisso de amar até mesmo pessoas que você nunca amaria antes. Mas ainda fica essa dúvida: puxa vida, eu nunca vi, ou talvez não vivenciei essa realidade. Quem pode alcançar esse padrão que a palavra de Deus vai nos trazer? Quem pode viver dessa forma? Porque sendo muito sincero, eu não consigo viver esse padrão. Esse padrão é elevadíssimo. Esse alvo é elevadíssimo. Quem um dia vivenciou dessa forma? Quem viveu assim? Amando e servindo as pessoas, mesmo que elas não receberam nada, mesmo sem receber algo, mesmo muitas vezes recebendo o contrário. Olha só o que esse autor vai dizer. Para Paulo, amar tem mais a ver com o que as pessoas fazem do que com o que sentem. Na realidade, na igreja primitiva, o amor muitas vezes estava ligado diretamente à ajuda prestada aos outros em suas necessidades, inclusive financeiras, sem necessariamente se nutrirem sentimentos de ternura em relação a elas. Como cristão, é possível, inclusive pela oração, decidir com firmeza que alguém será ajudado em sua necessidade, nutrindo-se ou não simpatia por essa pessoa. No amor que Deus nos chama a viver, nós podemos agora amar e servir as pessoas. Mas quem um dia fez isso? O nosso Jesus. O único que vivenciou esse padrão foi o nosso Deus. E o amor de Deus está estampado na cruz.
onde Deus demonstra, Ele prova. Está lá estampado: ei, eu amei você. Onde Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Pecador é aquele que fere o outro. Nós feríamos a Deus. Nós não amávamos a Deus, mas Deus nos amou. E essa verdade agora move o nosso coração para que eu possa amar e servir a pessoa que está ao meu lado de uma maneira nova. Talvez sendo desafiado a dar um passo além do que você já tem dado. Esse amor é o amor que nos motiva. Não para que a gente possa receber algo em troca, não para que a gente seja salvo. Nós já fomos, nós já encontramos a Jesus. E agora eu quero viver essa nova mente em Cristo Jesus, sendo transformado e amando e servindo as pessoas ao meu redor. Só quando a cruz nos impacta todo dia, nós passamos a amar e servir as pessoas ao nosso redor. Somente quando a cruz nos faz isso, nós servimos e amamos, dando um passinho a mais. Talvez você tenha feito isso, mas nessa noite Deus está te falando: opa, você está fazendo o básico. E o amor que o Senhor nos chama não é básico. A pergunta nessa noite que o Senhor tem para nós é: o que nós vamos fazer ao sair daqui para começar essa semana? Quem talvez você tenha que procurar? Quem você vai servir? Talvez você vai olhar para o lado e falar assim: opa, eu vou abraçar essa pessoa. Ela está precisando ser hospedada, eu estou precisando ser mais hospitaleiro. Talvez eu vou ter que servir mais. Será que o Senhor está me pedindo mais tempo? Mas eu não tenho mais tempo, como é que eu faço? Peça ao Senhor para que Ele impacte o seu coração. Dá uma organizadinha na agenda. Olhe suas prioridades e perceba que tem tempo que você pode servir e amar as pessoas ao seu redor. Eu não sei o que o Senhor tem falado ao seu coração, mas eu convido você a fechar os seus olhos e lembrar da cruz de Cristo, lembrar do amor de Deus, e pedir para que Ele nos molde, para que a gente não fique no básico. O amor básico não constrói uma igreja viva no Senhor Jesus. O amor básico é um amor onde parece que eu recebo um pouquinho aqui, eu dou um pouquinho ali, mas meu coração fica num sentimento de tanto faz, tanto fez. Ouve a palavra, não ouve a palavra, vai na igreja, não vai na igreja. O que muitas vezes o inimigo tem feito com nós como igreja, é nos feito viver apáticos do amor de Deus. Apáticos do amor uns aos outros. E isso tem nos feito um mal tão grande, irmãos. Porque pode ser que tem gente vindo aqui procurando amor e ser amado, e no povo de Deus não está encontrando um amor que não seja um amor básico. Jesus eleva o padrão, onde Ele fala que a gente deve amar como nós somos amados por Ele. Amar uns aos outros como a nós mesmos não estava talvez no nível do que Jesus veio fazer, mas é amar como Ele nos amou, sacrificialmente. Talvez sem receber nada em troca, talvez sem ver benefício, mas diante de Deus nós estamos fazendo e vivendo o que Ele deseja de nós. Não tem benefício maior do que agradar ao nosso Deus, que morreu numa cruz para nos dar salvação e vida eterna. Não tem benefício maior do que conservar essas verdades no nosso coração, entendendo sim que há uma alegria, há uma esperança futura. Há sim uma paciência que nós podemos encontrar nas tribulações. Há uma perseverança na oração que nos faz viver dessa maneira. É tão gostoso ter essas verdades no nosso coração. Mas viver o amor básico não vai nos fazer experimentar do que o Senhor quer fazer nos nossos corações. Por isso, saia daqui com seu coração com uma resolução prática. Como que eu vou amar de uma maneira nova? E apresenta isso diante do Senhor. Enquanto a gente ouve essa música de fundo, apresenta isso diante do Senhor.
Senhor Jesus, diante desse texto, nós só podemos sair daqui constrangidos. Constrangidos porque nós olhamos para a maneira como temos amado e percebemos que todos nós, sem exceção, muitas vezes temos cedido a um amor básico, a um amor superficial, a um amor que falta intencionalidade, mas é passivo, é dado às urgências. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos porque isso tem muitas vezes ferido pessoas, Pai. Nós, o teu povo, que fomos amados por um amor tão sacrificial, muitas vezes não amamos e servimos as pessoas ao nosso redor, como o Senhor nos chama a fazer. Mas essa noite, Pai, corrige a nossa rota. Corrige, Senhor. Faz nascer em nós esse zelo, não um zelo preguiçoso e passivista, mas faz nascer em nós essa realidade que servir ao Senhor é estar com o coração impactado pela Tua palavra, essa palavra que lemos aqui nessa noite. Como aqueles homens olharam um ao outro e falaram, não fervia o nosso coração enquanto Ele falava as verdades da Tua palavra. Faz isso de novo, Senhor, em nossas vidas. Não permita, Senhor, que as verdades tão belas da Tua palavra sejam tomadas e amanhã a gente esqueça e volta para o nosso estilo de vida focado em nós mesmos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser essa igreja que ama sacrificialmente uns aos outros. No amor que recebemos de Cristo, agora damos e amamos e servimos as pessoas ao nosso redor. Ó Deus, que o Senhor possa dar a cada um de nós resoluções práticas de como faremos isso. Talvez é uma mensagem, talvez é um acolhimento, talvez é um pedido de perdão, talvez é uma nova postura com meu amigo de trabalho, meu companheiro de trabalho. Senhor, movimenta os nossos corações, para que saímos daqui então impactados por essa verdade, ó Deus, e a gente possa amar e servir as pessoas ao nosso redor. Nós te louvamos e bendizemos, porque o Senhor morreu numa cruz enquanto nós éramos o seu próprio ofensor. Mas o Senhor amou-nos sem a gente nos amar. Que essa verdade impacte os nossos corações. Ajuda-nos, Jesus. É nesse nome santo e glorioso que nós oramos. Amém. Amém.